Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso F1 Biocast, o seu podcast de informações agronômicas e de curiosidades sobre o mundo dos bioinsumos e da biotecnologia. Então estamos aqui hoje com o professor Adailson, uma autoridade no mundo dos bioinsumos e dos produtos biológicos, né? Hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre os micro-organismos que podem nos auxiliar na agricultura, na prevenção ou na mitigação dos efeitos do estresse e para falar também um pouquinho sobre a qualidade de produtos microbiológicos. Vou passar aqui um pouquinho sobre a experiência do professor Adailson, um pouco sobre o currículo dele. O professor Adailson ele é doutor em biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. É mestre em microbiologia agrícola pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É especialista em biologia celular pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Só bio, né, professor? E é graduado em biologia pela Universidade Estadual da Bahia, em 2007. O professor atuou na área de microbiologia com biorremediação de solos contaminados por petróleo e seus derivados e atualmente coordena o Laboratório de Ecologia e Biologia Microbiana do Semiárido, da Universidade Estadual da Bahia, né, UNEB, na Bahia, onde desenvolve trabalhos com bactérias isoladas da região semiárida do Nordeste, principalmente aquelas que são associadas às culturas do sisal, né, e também a cactáceas, e com potencial para promoção de crescimento vegetal e mitigação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas, com foco principal em um problema muito grande, que vai ser um desafio para a agricultura daqui para frente, né, nos próximos anos, que é a seca. Que relevância, né? Que relevância do seu estudo, professor. Parabéns e muito obrigada por trazer toda essa contribuição científica que o senhor traz aqui para... O senhor não, né? Que você traz para nós aqui para os bioinsumos. Então, vamos lá. Eu queria abrir hoje, então, o episódio, professor, pedindo para que você contasse um pouco para a gente, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte aqui, um pouco sobre a sua história, né? Como que você veio parar aqui no mundo dos bioinsumos, é de praxe, né? A gente perguntar aqui pros nossos convidados, como que você chegou até a microbiologia e como que você chegou até os bioinsumos, professor? Bom, Thaís, eu sou o que eu considero ponto fora da curva dentro de bioinsumos, né? Então, onde a gente vai, com quem a gente conversa, geralmente a turma é do segmento agro. Então, são engenheiros, agrícolas, agrônomos, e eu sou biólogo que estou ali transitando nesse segmento. Mas eu ingressei no mundo da microbiologia, e especificamente da microbiologia, em 2004. Então, vão-se aí já alguns anos, né? Agora em 2024, 20 anos, trabalhando só com micro-organismos. E é curioso porque, né, em algumas oportunidades a gente já teve a possibilidade de conversar ou pontuar esse assunto. Oportunidade. Eu comecei a graduação trabalhando com botânica na taxonomia. Então, se eu não tivesse seguido o caminho que eu segui, provavelmente hoje seria um taxonomista, né, da botânica. Mas em 2004, fui para um congresso de botânica e assisti um minicurso da grande professora Lindete, lá da Bahia também, sobre risóbios associados a feijão calpi, feijão de corda. E me apaixonei pelo tema. Vi a relevância do segmento e disse, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Isso há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás. E comecei a estudar sobre esses micro-organismos, sobre essas interações. Comecei a fazer pequenos trabalhos individuais, isolados na universidade, né? E comecei a ver o potencial. Então, ingressei no segmento da microbiologia com micro-organismos fixadores de nitrogênio para leguminosas. Só que já naquela época eu percebi que era um mercado talvez que já tivesse excelentes ferramentas, né? Mesmo há 20 anos atrás a gente já tinha algumas cepas consideradas aí como referência que podiam ser usadas. Então eu saí desse segmento para estudar outras coisas voltadas para a microbiologia. E aí foi quando eu entrei na parte de biorremediação de ambientes contaminados com petróleo. Fiz um estágio, né, na capital e trabalhei durante algum tempo nessa linha, selecionando, trabalhando com micro-organismos ambientais. Na graduação, mais ou menos isso. Daí, no mestrado, eu resolvi voltar para microbiologia agrícola.
Vai e vem. Vai e vem. Você citou no comecinho, né, que tudo dentro da bio, né? Mas, curiosamente, eu queria ter feito vestibular para agronomia. Mas na minha cidade não tinha, então eu fui para biologia. Uma escolha assertiva também. No mestrado trabalhei com microbiologia agrícola, especificamente, né? Então a minha formação é em microbiologia agrícola. Comecei fixação de nitrogênio de novo, né? Só que aí não mais com... Há 20 anos atrás era o que mais tinha relevância, né? O desenvolvimento de fixadores de nitrogênio, o estudo dos mecanismos, como funcionava, elucidações e tudo mais. 20 anos atrás era o que movimentava mais, né, da área de microbiologia agrícola. Exatamente. Então, assim, os inoculantes estavam em alta, né? Então, era o que se falava naquele momento, era o que a gente tinha de tecnologia surgindo, bombando. No mestrado, eu fui trabalhar com fixador de nitrogênio, mas o enfoque foram as bactérias que não fossem risóbios. Né? Então, eu quis sair um pouquinho ali do grupo de risóbios, de leguminosas, e trabalhei com fixadoras associadas a sisal, né? Que é a Agave-Cisalana, uma cultura que foi introduzida aqui no Brasil e se deu super bem, e a Bahia hoje é responsável por produção de 95% dessa cultura. E a gente tem muitos micro-organismos bons dentro dessa cultura, né? Associados a essa cultura. E a gente começou a avançar nesse estudo e virou a chave para indução de tolerância à seca já no mestrado. Então, nesse cenário, a gente viu que, fixador de nitrogênio tem muita coisa já, mesmo não sendo risóbio, já tem muita gente trabalhando. Só que o que a gente não tinha muita gente trabalhando era o problema da seca, o problema das mudanças climáticas, o problema ambiental atrelado a todos esses elementos. E a gente migrou para a indução de tolerância à seca. E a partir daí, mestrado, doutorado e toda a minha vida acadêmica, enquanto professor da microbiologia, ela foi pautada, então, depois na indução de tolerância à seca. E isso foi mais ou menos que ano? Isso foi 2011... 2011 o mestrado, Faz né? Um tempinho Faz já. Um tempinho já também. A gente revela a idade, né? Mas tem um tempinho já, 2011, a gente começou esses trabalhos com sisal e com bactérias fixadoras de nitrogênio e aí avançou. Né, e você começou depois, em seguida, a trabalhar também com as cactáceas. E aí a gente viu o potencial que estava no sisal e viu também a possibilidade de trabalhar com cactácea. Então, meu doutorado foi com bactérias associadas ao sisal, mas tem uma parte lá do trabalho, um dos artigos que rendeu na tese, micro-organismos associados a cactáceas. Muito legal. Que bom, né? Que bom que tem alguém trabalhando lá na Caatinga brasileira para trazer micro-organismo do bem pra gente. Pois é. E aí, só assim, para complementar, professor, hoje qual que é a sua principal linha de pesquisa? A gente sabe que você está bem voltado aí para desenvolvimento, né, de elementos que possam ser utilizados através dos micro-organismos, que possam ser utilizados na tolerância seca para plantas, né? Ao estresse em geral. Mas, assim, qual que é a sua principal linha de pesquisa hoje? Ou suas principais linhas de pesquisa, né? Tá. Hoje o laboratório, né? Laboratório de Ecologia e Biotecnologia Microbiana do Semiárido, ele foca principalmente em micro-organismos nativos do bioma Caatinga. Então, a gente seleciona esses micro-organismos e no time, na nossa equipe, nós temos pessoas, alunos de mestrado, alunos da graduação, que trabalham em diferentes frentes. O foco principal do laboratório é a indução de tolerância à seca, é a indução de tolerância a estresses abióticos. Né? Então, pensando em salinidade, pensando em condição de seca, então nosso foco principal é esse. Porém, dentro do nosso grupo, a gente tem uma equipe que trabalha só com micro-organismos para controle biológico, né? Pensando em controle de doenças, não pragas, mas principalmente doenças. E essas talvez sejam as duas linhas. E promotores de crescimento. Os bioestimulantes também a gente tem uma linha forte no laboratório. Enraizadores, produtores de hormônios, né? Mas todos voltados para micro-organismos potencialmente, que têm um potencial para se transformar em tecnologia. Sim. Né? E aí a gente tem um projeto bem legal hoje que chama Na Trilha dos Micro-Organismos da Caatinga. Isso que eu ia te falar agora. E até te falar assim, professor, eu ia até sair um pouquinho da pauta aqui que a gente tinha discutido, mas eu queria te perguntar sobre esse projeto em específico. Conta pra gente um pouquinho. Esse projeto, na verdade, ele já está na minha mente há alguns anos. Né? A gente não tinha possibilidade de realizá-lo por questões mesmo de infraestrutura. Mas nos últimos anos a gente teve um aporte legal de recursos e a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. Qual que é a ideia do projeto Na Trilha dos Micro-Organismos da Caatinga? Basicamente, a gente quer mapear todas as estações ecológicas
do bioma Caatinga, no Nordeste todo e Norte de Minas, selecionando e montando um banco de micro-organismos de ambientes áridos. Obviamente, começando pelo Brasil, mas a gente quer avançar isso posteriormente e ter, né, e formar o maior banco de micro-organismos de ambientes áridos do mundo. Que legal. Então, a proposta é essa, é audaciosa, mas a gente sabe que é possível e que é viável, né? E aí, todo esse projeto está pautado nas questões também de mudanças climáticas. Né? Todas as projeções apontam para um cenário onde a gente vai ter realmente ambientes mais áridos, áreas mais quentes, áreas menos chuvosas. E os resultados que a gente tem encontrado em laboratório e em trabalhos de campo têm mostrado que esses micro-organismos têm potencial em reduzir os efeitos negativos causados pelas mudanças climáticas. E esse projeto seu e da sua equipe, né, ele está englobando hoje quais estados que vocês já estão prospectando, já estão buscando tecnologia? Nós fazemos expedições, né, a estações ecológicas, tudo obviamente com autorização do ICMBio, né, com autorização do IBAMA, para acessar, né? Para acessar essas áreas, porque é patrimônio genético nacional, então a gente precisa de autorização. A gente já fez prospecções, iniciamos na Bahia, então o nosso foco é inicialmente na Bahia. A nossa próxima expedição vai ser no Piauí, mas nós vamos em todos os estados da região Nordeste. Né? Então, quer mapear de fato a Caatinga. Onde tem Caatinga. Onde eu tenho Caatinga, a gente vai estar lá. E aí, por isso, Norte de Minas. Né? Norte de Minas eu tenho também um fragmento de Caatinga, uma área de transição ali, que é uma área muito importante também para a gente. Então, a gente vai focar também nesse grupo. Uma área pequena, mas a gente acredita que tem muito potencial também. Legal, né, pessoal? Que trabalho interessantíssimo. Isso não existe ainda, né, no Brasil. É muito importante montar esse banco genético para que não apenas a gente, mas as futuras gerações possam acessar também e possam continuar produzindo em ambientes que sejam talvez não tão favoráveis para a agricultura, mas que a gente pode trazer o suporte dos micro-organismos para tornar isso possível, né? Em ambientes cada vez mais restritivos. Exato. Muito legal, parabéns pelo projeto. Imagina. E é importante, Thaís, a gente considerar um elemento. Esses micro-organismos, eles não têm potencial apenas para a agricultura. Quando a gente seleciona um micro-organismo, ele é uma caixinha de surpresas. Então, a gente, às vezes, mira em uma condição, em uma característica específica, mas, como a gente sabe, né, assim como a gente, como os animais, os micro-organismos não desempenham só uma função. Isso é muito importante. Então, eu posso ter um micro-organismo que eu selecionei ele para a indústria agrícola, mas ele tem um potencial para a área de saúde, para a área industrial, para a área têxtil. Então, a gente quer, de fato, possuir esse banco e disponibilizá-lo para os diferentes setores da economia. E é tudo mais limpo, né? Por exemplo, você produzir um pigmento produzido por um micro-organismo. É uma tecnologia limpa que não vai causar um volume de danos ambientais, né? Que possam infligir aí, por exemplo, se eu usar um pigmento sintético. Exato. Né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Aí, professor, voltando lá, né, sobre o que a gente estava falando sobre os micro-organismos, estresse, mitigação desses efeitos dos estresses. Como que os micro-organismos, explica pra gente, né, como que os micro-organismos podem ajudar nessa mitigação do estresse? Tá, vamos começar, talvez por outras características relacionadas aos bioinsumos ou bioestimulantes, né? Então, toda vez que a gente pensa em um, fixador de nitrogênio, eu tenho um mecanismo muito direto para que isso aconteça. O micro-organismo produz uma enzima, fixa o nitrogênio na atmosfera, converte em compostos de amônia e disponibiliza para a planta. É um processo direto, complexo, porque é biológico, mas direto. É uma enzima, um substrato, transforma e disponibiliza. Vamos pensar em solubilização de fósforo. A mesma situação. Eu tenho um micro-organismo, eu tenho diferentes mecanismos ali, pode ser um ácido, pode ser uma enzima. Ele vai processar esse substrato, converter em uma forma solúvel do fósforo e disponibilizar para a planta. Tá ok. Então, micro-organismo, um mecanismo biológico e uma transferência direta para a cultura. Quando a gente pensa em indutor de tolerância seca, os mecanismos são muito variáveis, são muito variados. Então, por isso que os micro-organismos eles se tornam uma ferramenta tão essencial. Eu posso ter um micro-organismo que já é comercializado normalmente, vamos pegar um risóbio, né, dentro aí talvez do maior volume que a gente tem de produtos hoje disponíveis para a agricultura. Um risóbio ele pode ser um micro-organismo de tolerância seca. Né? Então, vamos considerar a planta está sobre algum déficit hídrico, sobre alguma situação estressante, e se ela conseguir aumentar o seu sistema radicular, melhorar a arquitetura radicular,
ela pode passar pelo estresse, pelo déficit Sim. hídrico sem maiores problemas. Né? Então, não precisa necessariamente de um micro-organismo específico, com uma função específica, para que a planta consiga sofrer menos com o déficit hídrico. Então, por isso que a gente fala. Falar em mitigação do estresse hídrico, do déficit hídrico, a gente está falando em diversos mecanismos associados. Então, eu posso ter melhoria na arquitetura radicular, e essa melhoria na arquitetura radicular pode ser a partir da produção de hormônios que o micro-organismo produz e disponibiliza para a planta. Então, a gente tem diversos hormônios considerados fito-hormônios, mas que os micro-organismos produzem similares, análogos ali, que podem também ser utilizados. O próprio ácido endocético, é o hormônio do crescimento. Então, os micro-organismos produzem numa quantidade muito grande também. Né? Uma auxina. Então, esse pode ser um mecanismo, pode ser uma via. Então, o micro-organismo produz, libera para a planta utiliza esse componente e aumenta o sistema radicular, por exemplo. Né? Essa é uma via. E aí, uma planta com o sistema radicular melhorado, um sistema acessa mais melhor, água, nutriente. Acessa mais água e o que você falou é importantíssimo. Não é só água, é o nutriente que está em solução também. Então, melhorei a arquitetura radicular, mas eu melhoro o componente nutricional da planta também. Sem necessariamente mexer em nutrição, mexer em adubação. Melhorei a arquitetura, eu vou conseguir captar mais água e nutriente disponível naquele sistema. Se tiver disponível. Se tiver. Né? E aí, por isso que a gente associa outras ferramentas. Vou usar um solubilizador de fósforo também. Vou usar um fixador de nitrogênio. Então, quando eu faço esse blend de micro-organismos com características diferentes, a gente ajuda a planta em muito. Né? Então, embora os micro-organismos eles desempenhem várias funções, uma mesma espécie de micro-organismo, uma mesma cepa ali de micro-organismo, ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas aquele micro-organismo determinado, ele pode ser eficiente em fazer uma determinada coisa. E aí um outro micro-organismo, ele pode ser eficiente em fazer uma outra determinada coisa. Né? Um é bom para... um micro-organismo lá, ele é muito eficiente na promoção de crescimento. O outro é muito eficiente na fixação de nitrogênio. O outro é muito eficiente na solubilização de fósforo. Por isso que o blend, ele funciona bem, né? Ele traz melhores resultados. A gente já viu isso muito na prática. Né? Por isso que a gente fala em biodiversidade de sistema. Né? Não é tratar a cultura para aquela determinada situação nutricional ou de doença ou ataque de pragas. É tratar sistema. E quando a gente trata sistema, quando a gente considera sistema, a gente automaticamente fala em biodiversidade. Por conta disso. Uma maior biodiversidade, eu consigo ter uma entrega maior de serviços agronômicos ou serviços ecossistêmicos. Porque cada micro-organismo vai desempenhar uma função. Sim. E um ambiente biodiverso é um ambiente que vai permitir uma melhor funcionalidade daquela cultura. Sim. Mas voltando lá na sua pergunta, então tem melhoria no sistema, na arquitetura radicular da cultura, mas eu posso ter, por exemplo, também alterações fisiológicas na planta, melhorar a taxa dela de fotossíntese, por exemplo. Então, mesmo numa condição de déficit hídrico, onde a taxa fotossintética é reduzida, até mesmo pela simples falta de água ali no sistema, né? Vou reduzir a taxa fotossintética. Os micro-organismos, eles potencializam isso. Elementos como, por exemplo, ajuste da concentração osmótica. Então, alguns micro-organismos induzem que essas plantas produzam alguns osmólitos solúveis, como prolina, trealose, que faz um balanço osmótico entre o ambiente interno celular e o ambiente externo, permitindo que a planta mantenha um certo vigor ainda, não vai perder água nesse sistema. Que mais? A própria redução de espécies reativas de oxigênio. Espécies reativas de oxigênio, né? Então, essas bactérias, esses micro-organismos induzem a planta a produzir enzimas que neutralizam as espécies reativas de oxigênio que são produzidas em função da planta estar sob estresse. Né? Hormônios, como enzimas como a ACC-desaminase, né? Que tem como função principal quebrar o precursor do etileno. Então, a planta está em estresse, está em déficit hídrico, ela vai produzir etileno em excesso. Sim. O etileno em excesso vai apresentar aquelas características fenotípicas de que está sofrendo. Né? Murcha, carquilhamento. Exatamente. Então, a planta, você vê... necrose. É visual que a planta está sofrendo. Então, a ACC-desaminase, ela quebra o ACC. E aí, a planta não vai produzir etileno. Né? Como não produz etileno, ela acaba passando pela condição de estresse sem sofrer tanto. Então, como eu pontuei aqui de forma breve, são vários mecanismos. Sim. E assim, pensando em regulação de abertura, fechamento de estômago, o micro-organismo ele tem essa possibilidade também de ajudar nessa regulação? Tem também, mas acaba sendo de forma indireta. Né? Como a planta, em tese, não vai estar sobre aquele estresse, a regulação de abertura e fechamento estomático da própria fisiologia da planta, ele acaba se mantendo.
mas de forma indireta, porque o micro-organismo induziu ali, simulou, né, ou mimetizou que ela não está passando por um estresse necessariamente, porque ela está tendo um conforto associado ao micro-organismo. Então, o próprio biofilme, que vai ser criado além do sistema radicular, por uma grande diversidade de micro-organismos, dá esse conforto, né? Então, a planta ela acaba ficando como se o biofilme criasse uma capa de proteção, e essa capa protetora ela protege, né, contra o próprio elemento ali responsável, a temperatura elevada no solo, ela reduz a perda de água pelo sistema radicular, processo de evapotranspiração, ela mantém os nutrientes mais associados ao sistema radicular, ela mantém uma biodiversidade... Tipo uma região solúvel, assim, né, próxima da raiz ali na rizosfera. Os micro-organismos chegam e começam a colonizar esse sistema, colonizar esse ambiente. Isso cria um biofilme, né? Então, o biofilme nada mais é do que uma comunidade de diversas espécies de micro-organismos que estão associadas nesse espaço. E aí, mais uma vez, cada micro-organismo vai desempenhar uma função, e essa funcionalidade, do ponto de vista metabólico, vai estar muito íntima com o sistema radicular. Então, é como se a planta estivesse recebendo automaticamente o que os micro-organismos produzem direto para ela, e o que a planta produz, o que a planta exuda via sistema radicular, é liberado diretamente para os micro-organismos. Então, imagina que o micro-organismo está direto ali na porta da cozinha, fazendo uma analogia com um restaurante. O micro-organismo está direto ali na porta da cozinha, não está lá no meio do salão. Então, esse nutriente até chegar ao meio do salão, ele pode ser... O prato pode cair, né, pode acontecer alguma coisa nesse percurso. Então, o micro-organismo está muito associado ali à cozinha, à porta mesmo de liberação desses nutrientes. Então, isso dá um conforto para a planta. Se ela está nessa condição confortável, mecanismos fisiológicos naturais dela, abertura e fechamento estomático, eles vão continuar funcionando. Olha que legal. Uma boa discussão, né? E aí, professor, pensando nessa sua linha de pesquisa com os micro-organismos da caatinga, uma curiosidade bem grande, assim, qual que é a vantagem competitiva desses micro-organismos que são extraídos, né, que são prospectados de lá em relação aos demais, principalmente pensando aí em estresse, em, sei lá, um futuro shelf life de produto, enfim, né? Tá, Thais, eu falo assim, que sempre comento, né, quando a gente está conversando sobre o tema. Quando eu quero prospectar, quando eu quero selecionar um micro-organismo com determinada função, eu geralmente escolho o ambiente onde eu posso ter maior chance de encontrar esse micro-organismo. Então, se eu estou falando de mudanças climáticas, se eu estou falando de veranicos, de secas prolongadas, onde é um ambiente que talvez eu encontrasse um micro-organismo com melhor vantagem para essa condição? Isso me remete automaticamente a ambientes secos, a ambientes áridos, que não necessariamente vai ser caatinga. Eu tenho áreas de cerrado que eu tenho essas características também. Mas eu vou ter uma probabilidade maior de encontrar nesses ambientes, e aí pra gente, obviamente, por questões geográficas, o bioma caatinga ele se torna talvez nossa maior fonte, né? E sem considerar também os diversos outros pontos, como, por exemplo, pouquíssimos trabalhos relacionados a isso no bioma caatinga, baixa taxa de publicações sobre biodiversidade do bioma caatinga, pensando em micro-organismos, tá? Mas qual que é, volta na sua pergunta, qual que é a maior vantagem? Bom, eu vou direto na fonte do ambiente, né? O fator ambiental, ele ainda é um limitante importantíssimo quando a gente pensa em ferramentas biológicas, né? Então, assim, e a gente vê isso claramente. Às vezes a gente posiciona um micro-organismo, um produto, em uma região ele performa muito bem, e em outra região geográfica do país ele já não tem uma performance tão boa. E aí o pessoal já atrela diretamente isso à instabilidade da qualidade do produto biológico. E não é característica natural do micro-organismo. Então, por exemplo, se eu saio lá do Nordeste, onde minha temperatura média é muito alta, e eu vou para uma região muito fria, eu vou sofrer uma variação ali da temperatura que isso vai fisiologicamente, bioquimicamente me dar vai causar alterações em mim. A mesma coisa acontece com o micro-organismo. Então, a gente também não pode pensar que uma ferramenta biológica é uma ferramenta que vai responder igual em todas as regiões. Isso não acontece. Mas por que, então, os micro-organismos da caatinga teriam essa vantagem? Se a gente pensar nesses ambientes áridos, a variação térmica ela é muito semelhante a uma região do deserto. Então, durante o dia eu tenho uma temperatura muito elevada e durante a noite eu tenho uma temperatura relativamente muito reduzida, pensando naquele ambiente. Então, esse micro-organismo desse ambiente, ele está acostumado, está adaptado a esse range de temperatura que é muito amplo. Plasticidade, né? Exato. A palavra é essa, plasticidade muito grande, né? Então, por possuir uma plasticidade muito grande, isso me confere, ou isso já me reduz problemas de posicionamento de produtos em regiões que eu tenho variação de temperatura também. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar.
Mas aí tem outros pontos. Então, é um micro-organismo que facilmente meu solo, quando descoberto, ele vai a 60 graus. Facilmente, né? A gente vai fazer coleta, a gente mede a temperatura ali, está a 60 graus no solo. E ele está vivo ainda. E está vivo, está muito ativo bioquimicamente, né? E aí, quando eu penso em um processo produtivo na indústria, em um processo onde esse micro-organismo vai ser exposto a uma cinética de crescimento muito acentuada, o fator temperatura é importantíssimo. Sim. Então, se eu estou lá na indústria produzindo um micro-organismo que 35, 40, 50 graus, ele não vai sofrer dano nenhum em relação ao seu crescimento, isso é excelente. Não vou me preocupar se o meu bioreator ele vai atingir temperaturas altas, porque o meu micro-organismo ele tem essa capacidade. E aí isso acaba sendo uma vantagem também, porque quando eu seleciono um micro-organismo da região sul, da região sudeste, que eu tenho uma temperatura um pouco mais baixa, talvez isso se torne um problema no momento da produção, no momento do bioprocesso, né? Então, pensar em ferramentas biológicas, eu não posso pensar só na funcionalidade do meu micro-organismo para a função. Eu tenho que pensar na cadeia toda. No bioprocesso também. No bioprocesso. No bioprocesso e pós também. Eu tenho o bioprocesso, funcionou bem, e aí eu vou pensar depois como é que eu vou entregar isso ao produtor. Justamente. Né? Então, como que vai chegar lá na ponta? Vai passar, vai ter que ser... a logística, a distribuição, né? Na verdade, a palavra que eu estava procurando é essa. A distribuição desse produto da minha fábrica para diferentes regiões pode ser impactado também em função do tipo de micro-organismo que está embarcado. O armazenamento também. No armazenamento. Então, a gente entrega um produto de alta qualidade ao produtor e ele... perde qualidade no armazenamento. Perde qualidade no armazenamento. E aí, quando ele não performa bem no campo, qual que é o problema? É o micro-organismo. E não é. Sim. Sabe? Então, os micro-organismos do Bioma Caatinga, eles têm essa vantagem, a gente comprova isso diariamente no laboratório, né? Vendo eles, quanto mais quente a temperatura, óbvio, para alguns, né? Nem todos vão ter essa cinética. Quanto mais quente o ambiente, quanto mais estressante o ambiente, mais rápido eles crescem. Pensando que ele chega lá no solo a 60 graus, né? Enfim, não tem muito mais o que falar. Uhum. E aí até é engraçado você falando aí sobre a plasticidade do micro-organismo, né? Durante o dia chega aí a temperaturas elevadíssimas, acima dos 40 graus, né? Durante a noite essas temperaturas se reduzem. E, enfim, né, tem momentos assim que é extremamente seco, aí tem momentos que a gente tem uma condição chuvosa. A gente estava até discutindo ontem, né, sobre um artigo aí, algumas coisas, alguns micro-organismos que foram prospectados foram desenvolvidos, né, para você ter uma amenização dos efeitos de estresse, principalmente relacionado à seca. E aí, quando você coloca muita água também, ele respondeu super bem, né? Foram algumas das melhores respostas, quando tem excesso de água, né? Então, isso é plasticidade, Exatamente. Né? Do micro-organismo. Exatamente. Me remeteu a isso, sabe? A hora que a gente estava falando. Então, professor, um tema bem relevante, assim, bem importante para a gente trazer para a discussão e até para a elucidação, né, de algumas dúvidas aí que a gente sempre tem aí com com o pessoal que está envolvido na cadeia aí dos bioinsumos. Só a espécie do micro-organismo assim, que importa com relação a uma eficiência para se fazer uma determinada coisa. Vou usar aqui como exemplo o tema, já que a gente está discutindo aqui sobre estresse, né? Vou utilizar como exemplo uma espécie, o Bacillus aryabhattai. Só ele é eficiente em manejar o estresse em plantas, microbiologicamente, né? O estresse em plantas. Thaís, eu acho que eu já posso começar meus slides das próximas palestras com esse título, Bacillus aryabhattai, né? Tolerância à seca. É o que todo mundo me pergunta, né? Então, assim, qualquer lugar que eu vou falar sobre indução de tolerância à seca, todo mundo já associa diretamente a Bacillus aryabhattai. E por que essa associação, né? Foi o produto que chegou aí, né? Tá no mercado já desenvolvido pela Embrapa, professor Itamar, selecionou esse micro-organismo da caatinga, associado ao mandacaru, né, e conseguiu transformar isso em um produto. Mas é interessante, e funciona muito bem, né, um micro-organismo altamente eficiente. Mas é importante a gente considerar que não é só Bacillus aryabhattai que induz tolerância à seca. Né? Então, ele é um micro-organismo importante no manejo, mas a gente tem diversas outras espécies que podem ajudar. Então, assim, dependendo do mecanismo de ação, obviamente, eu vou ter essa funcionalidade. E um outro ponto, não é todo Bacillus aryabhattai que
que vai ter a capacidade de induzir tolerância à seca. É, isso que eu ia perguntar para você, né? Na verdade, assim, a gente discute muito, não está estritamente ligado à espécie do micro-organismo, mas sim à cepa. É uma coisa mais ainda além da espécie, a cepa do micro-organismo. Isso é verdade? Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então vamos considerar assim, eu, você, mesma espécie, só que cada um tem uma característica diferente, né? Você nada, eu não sei nadar, você corre, eu não sei correr, você consegue se expressar melhor, eu não consigo. Então, assim, cada um tem uma característica que é peculiar sua. Isso vem do ambiente que a pessoa está inserida também. Isso vem do ambiente que está inserido, mas algumas situações são predeterminadas geneticamente. Então, você é uma cepa da espécie Homo sapiens, eu sou outra cepa da espécie Homo sapiens. Eu não posso esperar que nós dois tenhamos o mesmo desempenho em uma competição, por exemplo. Da mesma forma que eu não posso esperar que todo Bacillus aryabhatae, ou todo Bacillus subtilis, ou todo Bacillus ameloquefaces tenha a mesma característica para a qual aquela cepa foi desenvolvida. Então é importante a gente pontuar isso, até por uma proteção do mercado também. Então, assim, o que a gente tem visto aí de produto no mercado, a base de Bacillus aryabhatae é surreal. Toda empresa de biológico tem um Bacillus aryabhatae que induz tolerância à seca. Né? Mas a gente sabe que hoje, testado, validado, a gente tem a cepa desenvolvida pela Embrapa. Né? Essa sim é eficiente. E registrado. Registrado, importantíssimo isso. Registrado, validado já em várias regiões, validado aí durante muitos anos de pesquisa. Não é porque eu achei um Bacillus aryabhatae no ambiente que ele vai funcionar para indução de tolerância seca. Se fosse assim, os mais de 600, 700 micro-organismos que eu isolei da caatinga, eles teriam a capacidade de induzir tolerância seca. Isso não é verdade. Então, mais do que a espécie, é o isolado, é a cepa que vai contar muito como um elemento principal no desenvolvimento de um produto. Então, a cepa é uma individualização da espécie, assim, é um indivíduo de uma determinada espécie, digamos assim. É aquele elemento dentro de uma população que geneticamente ele tem uma pequena variação que potencializa ele para determinada função. Legal. Interessante, bom saber. É muito bacana isso. E aí, professor, continuando aí nessa temática, a gente falou muito do estresse, né? Da caatinga e a prospecção de micro-organismos relacionados aí à mitigação do estresse. Mas os micro-organismos que a gente encontra lá, eles vão ter só essa característica? Sei que não, né? Mas eles vão ser mais específicos para essa característica só, ou então eu posso encontrar multifunções lá no bioma. Por exemplo, eu conseguiria desenvolver um biofungicida de um micro-organismo prospectado na caatinga? Explica aí um pouquinho pra gente como que funciona isso, até para o nosso ouvinte entender um pouco melhor. Eu posso ter um bom biofungicida desenvolvido com micro-organismos extraídos da caatinga? Temos, Thaís. Existem alguns mitos em relação à caatinga, né? E aí minha fala ela sempre vai pautar sobre isso, desmistificar, tirar alguns direcionamentos que a gente tem em relação ao Nordeste, em relação à caatinga. Né? Eu falo de micro-organismos, mas eu falo também sobre o nosso bioma, sobre o nosso ambiente. Né? E a gente tem a ideia ali de que um indivíduo animal, um indivíduo vegetal ou um indivíduo microbiológico, ele vai poder expressar apenas aquelas características inerentes ao ambiente. Né? Ou seja, o meu micro-organismo ele teria a funcionalidade apenas de induzir tolerância à seca. E a gente vê que não. Né? A gente vê hoje no laboratório claramente que não é isso. Primeiro que a caatinga é extremamente biodiversa, né? E aí tirando aquele mito de que a gente não tem biodiversidade, tirando aquele mito de que o bioma é homogêneo, aí não é heterogêneo demais, a gente tem fitofisionomias muito distintas na caatinga, e por isso que a gente chama as caatingas, né? Então é no plural, porque de fato são ambientes muito diferentes. Mas um micro-organismo encontrado nessa região, ele não vai ter essa funcionalidade. E a gente tem visto hoje no laboratório e na tentativa de desenvolver produtos aí, que eu tenho micro-organismos isolados lá que eles conseguem controlar de uma só vez diversos fitopatógenos. Né? Então, assim, um micro-organismo ou um blend de micro-organismos com a capacidade de reduzir o desenvolvimento, o crescimento de importantes fitopatógenos na cultura do trigo, na cultura da soja, na cultura do milho, na cultura de HFs de maneira geral, né? Porque a gente está lá onde a gente está posicionado, no Vale de São Francisco ali. Eu tenho uma cultura muito forte do HF, especialmente uva e manga, e esses micro-organismos eles mostram o potencial para essa condição também. Então não é só seca.
também eu vou ter outras características. Pontuando o que você falou agora sobre excesso de água, né? Os micro-organismos isolados desse ambiente, eles tiveram a capacidade, funcionaram muito bem, promovendo o crescimento e aumentando produtividade em áreas produtoras de milho com excesso de água. Que não é só a condição de seca, é a condição de excesso também. Plasticidade, mais uma vez. Né? E aí a plasticidade, nesse caso, ela vai além dessa única característica. Estou falando de funcionalidades distintas, realmente. Não que o mesmo micro-organismo que induz tolerância à seca, ele também vai ser o responsável por controlar um determinado fitopatógeno. Não é isso. Pode acontecer? Pode. Mas não é isso que a gente está pontuando. A gente está pontuando que a minha biodiversidade é ampla e eu consigo acessar micro-organismos com diversas funções, pensando inclusive no biofungicida eficiente. Sim. Tá? Aí, professor, voltando aí um pouco para essa parte de bioprospecção, né? Se eu vou prospectar eu tô com a intenção ali de desenvolver um biofungicida. Eu vou lá e vou prospectar esse micro-organismo da parte aérea, da raiz, da flor, da planta onde ele está sobrevivendo. Como funciona essa dinâmica da bioprospecção, assim? Thais, o nosso limite é a nossa imaginação. Eu falo, os meninos eles ficam loucos assim quando a gente vai fazer prospecção, porque se eu considerar um único indivíduo vegetal, uma única planta, eu posso isolar micro-organismos da raiz externo, eu posso isolar micro-organismos endofíticos da raiz, eu posso isolar micro-organismos endofíticos do caule, pensando na cactácea, né? Do caule, eu posso isolar micro-organismos da filosfera, da superfície da planta. E a gente tem visto que em todos esses ambientes, em todos esses sistemas, a gente encontra os micro-organismos eficientes. Né? Então, assim, a gente não tem muito direcionamento. Por exemplo, eu quero um micro-organismo que tenha a capacidade de tolerar alta incidência solar. Aí eu já seleciono os da filosfera, que talvez já tenham esse potencial naturalmente, porque uma das funções dele é sobreviver nessa exposição excessiva ao sol. Né? São um possível protetor solar aí. Isso que eu ia falar, será que eu conseguiria desenvolver um protetor solar de um micro-organismo assim, que ele produz alguma enzima, tal, alguma coisa? Então, pode. Aliás, eu devo estar desenvolvendo. Então, pode. A gente fez uns testes lá no laboratório mesmo, pensando não necessariamente apenas no micro-organismo, mas pensando em alguns produtos que ele consegue sintetizar, como, por exemplo, exopolissacarídeo, um biofilmezinho ali. E a gente viu que aplicando esse biofilme, essa película sobre as culturas, eu reduzo a temperatura foliar, né, e eu aumento a taxa fotossintética. E um micro-organismo, ele é capaz de formar biofilme na superfície foliar? Na verdade, eles formam. Né? Então, a comunidade microbiana que está associada à filosfera das plantas é um biofilme ali. Né? E eles vivem ali, eles se nutrem dos componentes liberados, voláteis liberados ali pelo sistema foliar, e eles habitam aquela comunidade. É uma comunidade altamente transitória, né? Pensando que está exposta a vento, está exposto à chuva, está exposto à radiação, então a população ela é muito flutuante. Mas eu tenho micro-organismos-chave que habitam apenas esse ambiente, a filosfera. Né? E eu tenho populações que vão transitar ali, né? Vão de uma planta para outra. E um micro-organismo que eu prospectei na raiz, ele pode crescer na superfície da planta também ou não? Pensando num bioproduto já? Sim. Não há impedimento. Né? Óbvio que no ambiente solo, ele talvez sofra menos estresse abiótico. A temperatura é menor, a incidência solar é menor, mas se ele naturalmente tiver a capacidade de tolerar essas condições, não há impedimento. Interessante. Versatilidade. Versatilidade. Então, assim, às vezes a gente sabe que o maior reservatório de micro-organismo, né, o microbioma, ele tá no solo, né? A gente tem muito mais diversidade no solo do que se a gente for procurar na filosfera, né? Então, a gente comumente prospecta no solo, né? Muito mais do que na filosfera. Mas eu acho, assim, isso é uma opinião minha, né? Um ponto de vista meu. É algo que a gente precisa muito desenvolver ainda na cadeia de bioinsumos em geral, são efetivamente esses micro-organismos que têm essa capacidade de se desenvolver na filosfera. Né? Até porque hoje o mercado demanda muito isso de biofungicidas, principalmente. Né? Então, eu acho que é um foco muito importante essa prospecção na filosfera. Os melhores resultados que a gente tem encontrado, por exemplo, para biofungicidas, são micro-organismos de parte aérea.
né? Aí, ou endofíticos ou da filosfera, né? Porque a gente encontra muito. Não sei se naturalmente eles estão ali para proteger a cultura, porque se você vai no bioma caatinga, as plantas, talvez seja até efeito mesmo da floresta natural, né? A gente vai ter realmente uma incidência menor de doenças. Mas você não vê cactácea doente. Você vai no ambiente, você não vê uma bromélia doente. Acontece, é raro. Mas não sei se talvez essa proteção natural já seja dada ali pelos micro-organismos. Você não vê o sisal doente. O sisal tem uma doença que afeta a cultura, mas na grande maioria das vezes... Não tem muita relevância. Não tem. Interessante, cara. E é um dos pontos aí para se desenvolver no futuro, né? Aí, professor, pra gente fechar hoje aqui, queria te perguntar uma curiosidade. Qual que é o tema que você mais gosta de discutir em bioinsumos? Thaís, essa resposta é talvez difícil, mas fácil também, né? Porque eu gosto de tudo, né? Mas qual eu gosto mais? Tudo de bioinsumos. Mas o que tem, talvez, tomado um pouco do meu tempo maior é a produção... Eu vou chamar caseira, mas a produção de produtos biológicos nas propriedades rurais. Esse talvez tenha sido o tema mais demandado nas minhas discussões ultimamente, né? Porque, infelizmente, a gente não tem muita gente ainda falando sobre o tema e muitas pessoas estão falando sobre o tema, estão falando de forma inadequada, do ponto de vista técnico, né? Assim, de que é fácil fazer, eu posso fazer, eu posso conduzir. E quando a gente consegue compreender, por exemplo, a minha experiência, né, nesses quase 20 anos, é a experiência que ela vai desde a prospecção basicona lá mesmo, até o desenvolvimento do produto. Sim. Né? Então, a gente sabe que em qualquer um desses pontos da cadeia, eu posso ter um problema de contaminação básico. E como que eu viro para o produtor... É tão fácil contaminar. É tão fácil contaminar, né? E como que eu digo para o produtor que é tão fácil produzir micro-organismo na fazenda? Justamente. Sabe? Aí... E hoje existe muito pouca regulação em torno disso, né, no Brasil. Tem. A gente teve uma aprovação agora recente, né, no Senado, sobre o projeto de lei, que agora virou, na verdade, um substitutivo do PL, do projeto de lei, e a gente teve aí alguns direcionamentos para a cadeia de biológicos de maneira geral, né? Inclusive classificação, quem é considerado produtor, quem é considerado um farm ou unidade produtora. Então, a gente está talvez caminhando para uma regulamentação. A gente, obviamente, não está falando aqui de engessar a produção, seja industrial, seja um farm, mas eu tenho que ter elementos regulatórios mínimos para que eu consiga entregar um produto de performance agronômica e um produto, sobretudo, de segurança para o usuário. Sim. Né? E aí o usuário eu não estou chamando só o produtor rural, eu estou falando do consumidor. Porque se eu produzo industrialmente ou um farm, um produto que tem um contaminante ali, sei lá, vou pegar a salmonela, que talvez seja o mais comum, né, de doença transmitida por água e alimentos. Se eu produzo um alimento, um produto biológico, ou imagino que estou produzindo um produto biológico que tem uma salmonela, por exemplo, e aplico em uma cultura que não é processada, sei lá, sai em uva, né? Ou é processada ali para suco ou para vinho, mas a maior parte do consumo é in natura. Eu vou lá na gôndola do supermercado, eu pego a uva e consumo. Lavo, higienizo e consumo. Eu até vi uma publicação que você fez. Eu vendo a bactéria sendo... A uva sendo lavada e achando que a bactéria está indo embora. Pois é, porque a gente ainda tem problemas em relação a como façam sanitização adequada dos alimentos, né? E aí microbiologista, quando vai em restaurante, já fica tenso, né? Nossa, é uma neurose. E aí a gente vê, então se eu consumo in natura esse produto e o micro-organismo está ali porque eu apliquei um produto biológico achando que é seguro, eu gero um problema de saúde pública. Então, assim, esse talvez tenha sido o tema que eu tenho mais demandado para falar sobre qualidade desses produtos. Legal, interessante. Produção industrial ou produção mesmo um farm ou caseira. Sim, a qualidade é extremamente importante, né? Até porque a gente sabe que um contaminante ele vai se desenvolver predominantemente em relação a um micro-organismo de desejo seu em uma condição de fermentação, né? Então, tem que cuidar muito bem disso. Professor, acho que vamos deixar isso para o próximo episódio? Vamos sim, acho que rende muito, né? Aí a gente entra mais aprofundado nessa discussão sobre a qualidade dos produtos biológicos, tá? Perfeito, é isso. Para a gente fechar aqui, eu agradeço a participação nessa nossa primeira parte aqui, né? E aí, pessoal, fiquem ligados aí na segunda parte, né, do nosso episódio aqui com o professor Adailson Feitosa, agora falando sobre qualidade de produtos biológicos. Fiquem ligados. Até mais. Não percam esse episódio, isso é muito importante, hein?